Inacreditável, galera. O Mangekyou Sharingan da Sarada vai muito além das esferas negras que ela mostrou nesse lançamento. Cara, não esperava menos da filha do Sasuke. E o melhor de tudo é como seu poder realmente funciona. Sério, esse capítulo 21 de Boruto Vortex revelou muita coisa pra gente. E ainda o que esperar dela. Então, sem delongas, bora que está insano. Dessa vez, a Sarada provou ser a filha do Sasuke. Não é nem em poder que eu estou falando, mas em aura mesmo, o modo sério que ela entrou. Uma cena que nunca tínhamos visto antes, principalmente dela lidando com o inimigo de forma tão sinistra como agora. Teve sim na parte 1 que ela usou o Chidori pela primeira vez e apenas com os 2 tumões do Sharingan e destruiu o núcleo do Boro, e fez uma expressão até de má, mas nada comparado com o que ela fez agora, e o poder que mostrou pra gente, que é inacreditável mesmo. O Ikimoto me surpreendeu assim, cara, pra caramba, real mesmo. Eu não sei você, como tu ficou quando viu as imagens dos vazamentos, mas cara, na hora que eu vi a Sarada tirando os pés do chão, e já no painel seguinte, ela flutuando e fazendo o Ryu voar também, sério, me surpreendia muito mais do que qualquer poder novo que o Boruto mostrou. Porque o Boruto a gente já esperava mesmo, ver poderes sinistros, mas ver a Sarada voando com o poder do Mangekyou é outros 500, e nem cogitei essa possibilidade, e geral com certeza também não. E eu fiz até um vídeo lá no TikTok sobre, e muita galera não querendo admitir que isso foi insano, porque assim, a obra de Tubular Vortex tá em outra pegada, quem hoje continua não gostando, e com argumentos de que Naruto era sobre ninja, sendo que nunca foi. Então vão perder as melhores partes, porque eles vão acompanhar mais cedo ou mais tarde, mesmo que anime. Naruto na real era batalha entre ninjas, mas os poderes nunca foram normais. Então é um argumento bem fraco. A diferença mesmo é que em Boruto a verdadeira exploração é sobre os Otsutsukis. Isso já tinha se iniciado lá em Naruto, quando plantaram a árvore divina até no solo. E quem sempre esteve por trás dos Shinobis, conhecido como Sábio dos Seis Caminhos, era um Otsutsuki, filho de um desses seres. Então o poder da Sarada é muito válido, assim como o Kamui do Obito, que era muito fora da curva. Isso em Naruto, que era sobre ninjas, eles dizem, né? Porém, pra mim, a Sarada superou todos os Uchihas com seu Mangekyou Sharingan, no quesito visual mesmo. Como o poder dela é mostrado, não é só uma habilidade igual do Sasuke, que tinha o Amaterasu e controlava as chamas e até usava com Susanoo. Porém, nada comparado com o que a Sarada mostrou. Inclusive, eu tinha comentado com vocês antes do capítulo sair que ela poderia até fazer vários portais, que seria incrível se acontecesse. E mano, não é que ela fez isso mesmo, mas de um jeito insano, porque o que este capítulo de Boruto Vortex mostrou pra gente em cada painel que a Sarada estava com o Mangekyou Sharingan ativado, deixaram explícito que ela só usou uma habilidade até agora. E essa uma habilidade foi a que surpreendeu geral, que inclusive eu fiz um vídeo explicando somente o poder dela, que tá aí nos shorts do canal pra quem quiser ver. Mas pra quem não entendeu, a Sarada não cria apenas portais, e ela não voa assim do nada, e não, ela não consegue voar sem os portais. E as esferas negras não são dimensões, onde pode se acessar, pelo menos é o que aparenta por enquanto. Mas aí tem uma outra análise que precisa ser feita com cuidado, porque nem tudo é explodido. Então é uma habilidade que, digamos que é bem simples de entender, mas que pode ter um outro padrão. Primeiro ela ativou a esfera negra que sugou a areia de ferro do Ryu. Depois disso ela provou mais uma parada pra gente, sobre a força gravitacional dessas esferas. Reparem só nesse painel, o Ryu ataca ela falando que não teria como sua areia de ferro ser sugada, porque o portal estava do outro lado. Então antes da areia de ferro ir pro portal, passaria primeiro por ela, só que na mesma hora a Sarada faz isso aqui. Ela contorna o ataque e faz a areia de ferro dele voltar para trás. Só que aí quando você repara, a areia de ferro voltou para trás e passou até pelo Ryu e foi em direção ao portal. Ou seja, a Sarada conseguiu puxar a areia dele de uma distância bem considerável, porque ele estava distante dela e a esfera negra se abriu atrás dele. E mesmo assim sua areia foi sugada, fazendo até o Ryu na hora se surpreender, porque ele não esperava isso. E em seguida percebeu que não era só 2, mas 4 portais. E aqui ele diz que no mínimo eram 4. Então isso me faz cogitar a ideia de que a Sarada, se ela quiser, pode fazer mais. O problema é o chakra e também o quanto ela vai abusar do seu Mangekyou para fazer isso. Mas aí a segunda coisa que a Sarada fez foi tirar o Ryu do chão e em seguida ela também começou a levitar e subir em direção ao céu, com os portais ao redor deles. E como ela fez o Ryu e ela flutuar? Foi usando o campo gravitacional gerado pelas esferas. Então ela aplicou sobre si mesma e sobre o Ryu. Mas não é apenas isso. Ela consegue escolher os alvos, como eu tinha teorizado aqui com vocês, que acredito que até você pensou nisso, porque estava muito na cara. Mas ela fez muito mais que isso, ela usou a gravidade. Não apenas nela e no Ryu, sem afetar o Mitsuki, Arai e Yodo, como também aplicou sobre si mesma, mas de modo diferente. Enquanto no Ryu, ela usou a força da gravidade que prendesse ele, sem poder mover o músculo
minúsculo sequer. Tentou até se agarrar na areia do deserto, mas ela fez o portal sugar ele. E quando o Ryu invoca o Sumeaka e tentou fugir também, ela fez o quê? Aumentou a gravidade sobre o corpo dele. Cara, isso foi sinistro mesmo, porque além de abrir portais negros que sugam as coisas, ela usa a gravidade deles para voar e para afetar o oponente, aplicando a pressão da gravidade neles hora que quiser. E também consegue expandir o portal, se tornando impossível do oponente fugir. E é tão, mas tão poderoso que esmagou e explodiu por completo o Ryu. A força de dentro desse portal, a gravidade dele é insana, cara. Sobrou apenas resquícios do Ryu no ar. E isso tudo, olha só, isso tudo só com o olho, apenas com Mangekyo. Então, abrir portais, usar gravidade para voar, por pressão no corpo do oponente, expandir o portal e esmagar o adversário são habilidades que foram controladas desde o início apenas por esse olho dela direito. E se chama Orihime, a deusa do sol, que desde o Sasuke com Itachi já tinha essa parte da deusa do sol, sendo o Amaterasu. E o próprio Mangekyo Sharingan do Sasuke, se você reparar bem, eles possuem triângulos também, só que são 6. Já o da Sarada são 8, e seu Mangekyo Sharingan é puramente rodeado por triângulos, que seria o sol no caso. Então é como que a Sarada fosse uma evolução do Mangekyo do Sasuke. Sem falar que ela é filha do cara, que possui Rinnegan, e isso nunca aconteceu na família Uchiha, de ter um cara que tem um Rinnegan e ter filhos. Isso com certeza influencia, torna sua linhagem mais forte. Não é filho de um Uchiha comum, e sim o Sasuke. Mas ele usava Amaterasu com um olho, e com o outro ele controlava as chamas negras. Enquanto a Sarada, o que ela realmente mostrou pra gente, é que o Mangekyo dela não tem só o poder das esferas dos portais, porque ainda falta mais um olho. Porém, não é só isso, e sim qual é o seu outro poder. Bom, aqui a gente viu ela explodindo o Ryu, sobrando nada além de pó, mas aqui ela sugou a areia de ferro, e não desintegrou ela. Pode ser que a areia foi destruída lá dentro, pode ser, e tem uma alta probabilidade de ser isso, porque os portais, eles possuem gravidades, então dentro deles, deve ser muito intenso mesmo, onde os corpos não suportam. Porém, o da Sarada sim, e você vai entender agora. Bom, assim como achei que ela podia abrir portais, e agora eu acredito que com o seu Mangekyo esquerdo, ela consegue acessar, ir para dentro das esferas. Vai ser tipo a Kaguya ou Obito, e aí você pode estar confuso do tipo, como ela vai entrar dentro de um portal que possivelmente esmagaria ela? Resposta é simples, porque a habilidade é dela. E assim como aqui que você está vendo ela flutuando, e ela está fazendo a gravidade afetar apenas o Ryu, então sim, ela pode acessar o portal sem ser afetada, porque ela tem o controle sobre a gravidade das esferas. Logo, não afetaria ela. Mas aí que tá, diferente das dimensões que os caras poderiam entrar de penetra se fossem rápidos, o da Sarada não seria assim. Apenas ela pode atravessar pelos portais, enquanto os outros, sem entrar, serão totalmente esmagados. E vai acontecer igual aconteceu com o Ryu. Então eu acredito, olha só, não foi confirmado isso nem mostrado, mas eu acredito que sim. Com seu outro Mangekyo, ela pode atravessar os portais, e isso faria dela muito assim mais rápido em batalhas, igual com as marcas do Code e Hiraishin do Boruto, se teleportaria, e também poderia aparecer atrás do oponente e já puxar ele para dentro do portal. Se não conseguir fugir, será explodido. Então cara, essa sim seria uma habilidade bem problemática, um jutsu que eliminaria qualquer Otsutsuki também. Mas tem um problema nisso, mesmo que seja desta forma que eu estou falando, teorizando aqui com vocês, o problema é o chakra dela. Se só usar aqui para derrotar o Ryu, ela desmaiou, imagina ficar atravessando os portais, ela se esgotaria muito rápido. Então é um poder muito apelativo, mas teria que só usar em momentos necessários, e não toda hora, a menos que ela domine o selo Bakugou ou qualquer outra habilidade. Então assim galera, apesar de ser uma habilidade que torna ela uma inimiga muito perigosa, também traz problemas para ela mesma, de esgotar seu chakra. E sem falar na cegueira, porque até agora não mencionaram isso, e esperamos ver o que vai acontecer. Só que eu ainda tenho uma teoria que já falei pra vocês mês passado, mas vou esperar mais um mês pra ter certeza se faço ou não, porque é contraditório o que os Uchihas faziam pra ter o Eterno, porque a Sarada não precisaria fazer igual a eles. Mas neste capítulo o olho dela sangrou por forçar demais. E recapitulando, seu poder não é só das esferas negras. Afinal, ela usou só um olho nessa batalha. E segundo minha teoria é que a Sarada poderá acessar os portais que possuem gravidades absurdas com seu Mangekyo esquerdo. E a explicação tá aí há minutos atrás do vídeo, caso você tenha pulado a explicação. Mas e você, qual habilidade você acha que será do outro Mangekyo dela? Comenta aí. E também se gostou desse capítulo de Boruto Vortex. E cara, estarei te guardando nas próximas análises aqui no canal. Então até lá, valeu, fui!